Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Momento de exposição e estudo da palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O texto a ser exposto, irmãos, será do verso 1 até o verso 30. É um texto relativamente grande, mas conforme eu for fazendo a exposição da palavra, nós vamos lendo o texto sagrado, o texto da palavra do Senhor. Então, deixe sua Bíblia aberta em segundo livro das Crônicas, 20, versos 1 a 30. Meus amados, olhando para esse texto que nós vamos ler em seguida, um texto que fala sobre o medo de Josafá, e quando a gente pensa em medo, nós vemos que o medo faz parte de muitos de nós durante muitas fases da nossa vida. A minha filha, com 2 anos, ela já tem sentido os seus temores, e entendemos que do mais jovem ao mais velho, nós podemos ver que podemos sentir medo. Do mais medroso até o mais valente, um dia alguém já sentiu medo na sua caminhada da vida. O medo, meus irmãos, faz parte de todos nós ou de muitos de nós, mas ele não deve nos paralisar. Ele deve nos mover sempre para o Senhor e fazer com que a nossa vida sempre seja voltada para a dependência do nosso Deus. Hoje, os psicólogos vão tratar sobre o medo e vão falar sobre muitas fobias. Não sei se você já estudou sobre algumas delas, mas quando você fala em fobia, é o medo em excesso. Eu trouxe aqui algumas pesquisas, irmãos, rapidinho, para que você conheça alguns medos. Claustrofobia talvez seja um dos mais conhecidos, que é o medo de ambientes fechados. Tem gente hoje que pode não aguentar ficar em um ambiente fechado que fica sufocada. Aerofobia. Irmãos, não sei se todos aqui já viajaram de avião, mas tem gente que entra orando, rezando, para chegar no porto seguro quando vai para um avião. Aracnofobia, né? Tem filmes aí que falam sobre o medo de aranha. Nictofobia, medo de escuro. Tem gente que quer ficar em ambientes claros porque tem medo do escuro. Glossofobia é o medo de falar em público, irmãos. Eu já tive isso, né? Falar da palavra é uma grande responsabilidade e já suei bastante com medo de falar em público. Mas tem gente que tem esse medo em excesso. Decidofobia é o medo de tomar decisões. Hidrofobia, medo de água, né? Então a gente não pode ter medo de água aí não, né? Heliofobia é o medo do sol. Nesse tempo de pandemia em que a gente não pode se abraçar, a fefofobia são pessoas que não gostam de serem tocadas. Eclesiofobia, o medo de igreja. E é certo, irmãos, que quando nós voltarmos ao Senhor, nós temos que voltar com tudo, sem temor, para glorificar o nome do nosso Deus. É certo que em meio a essas fobias, irmãos, nós não devemos temê-las, porque nós temos o Senhor ao nosso lado como o nosso refúgio e a nossa companhia. Até como nós cantamos no cântico, se nós temos o Senhor, não há motivos para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou o nosso viver. E diante dessa situação, irmãos, nós temos que olhar para esse texto sagrado da palavra do Senhor e pensarmos juntos como nós devemos ou podemos agir diante do medo. Se o medo um dia tomar conta de nós, né? Nós estamos num tempo de pandemia mundial, num tempo tão difícil, em que nós vemos a economia numa situação crítica, onde nós vemos muita gente com fome, onde muitas pessoas estão por um fio nos seus trabalhos, outras até perderam o emprego. É um tempo em que as pessoas estão com dificuldades na saúde. Nós podemos enfrentar medos. E diante de uma situação como essa, nós precisamos dirigir os nossos medos diante do Senhor. E é por isso que eu queria deixar para nós nessa noite o seguinte tema: como agir diante do medo. Irmãos, o rei Josafá começou a reinar com 35 anos de idade no Reino do Sul, né? Em Jerusalém. E se nós olharmos, ele reinou durante 25 anos
sobre essa nação debaixo da dependência do Senhor. Ele é filho do rei Asa. Asa também foi um rei temente a Deus. Só para os irmãos entenderem, no Reino do Sul, houve alguns reis que foram piedosos. Poucos, né? Porque no Reino do Norte nenhum foi piedoso. Mas no Reino do Sul alguns foram piedosos e pai e filho aqui se mostraram piedosos na presença do Senhor. O capítulo 17, depois os irmãos podem ler, e nós vamos encontrar que Josafá tinha o coração ousado para buscar ao Senhor e temer ao Senhor. E Deus o abençoou. Certamente ele não foi um rei perfeito. Nós vamos ver que ele entrou em aliança com Acabe e Acasias. Isso não agradou a Deus. Mas com certeza este homem de Deus tem muitos pontos para nos fortalecer diante das lutas espirituais que nós podemos enfrentar. Agora nós vamos ler aqui na palavra, irmãos, o povo de Amon e de Moabe, e até os do Monte Seir, que são os descendentes de Esaú, que ali se instalaram, que vão travar uma luta contra o povo de Judá. Isso causou medo no coração de Josafá. Mas ao invés dele ficar paralisado, ele buscou ao Senhor. Ele realmente conclamou para que ele não fizesse isso sozinho, mas toda a igreja juntos. Toda a igreja junta, em comunhão, todos na presença do Senhor, realmente mostraram uma postura que glorificou a Deus no meio da tribulação. Então vamos olhar a palavra, meus irmãos. Eu já vou deixar a primeira lição de como nós devemos agir diante do medo. A primeira lição, nós vemos que nós devemos buscar ao Senhor comunitariamente. Vamos ler todos os versos 1 a 4? Olhem o que diz a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, só para os irmãos terem uma ideia, essa descendência veio de Ló, né, com as suas filhas. E nós vamos ver que, por causa daquela situação, esse povo acabou perseguindo a nação de Judá. Olhem lá o texto. Com alguns dos meunitas e vieram a peleja contra Josafá. Verso 2 fala, então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É interessante, irmãos, que nós vemos um homem corajoso. Se nós olharmos toda a história de Josafá, ele foi um homem corajoso para destruir a idolatria. E isso agradou o coração de Deus. Ele destruiu alguns postes ídolos, como nós vamos ver, não todos. Mas se nós olharmos, meus irmãos, diante dessa guerra, quando ele foi avisado de uma grande multidão que vinha de encontro para destruir não só o rei, mas a nação de Judá, ele teve uma consequência natural que pode ser a de todos nós. Ele teve medo, mas ao invés dele ficar paralisado, triste, amuado no seu canto, ele vai buscar ao Senhor. O verso 3 vai falar assim, que diante do medo, ele se colocou diante de Deus. Ele se pôs a buscar o próprio Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele não fez essa busca sozinho, irmãos, mas ele conclamou toda a igreja para buscar a Deus em oração e em jejum. E nós vemos no verso 4 que todo Judá se congregou para pedir ajuda, pedir socorro em meio à tribulação. E todas as cidades vieram para buscar ao Senhor. Irmãos, olhem, nós estamos aqui num bom número. E se todos nós pudéssemos estar na igreja hoje, seria uma bênção. Seria algo que nos alegraria muito agora. Mas nós não estamos podendo ainda por causa da pandemia, que é uma situação extraordinária, muito difícil, né? A gente não quer arriscar a vida dos irmãos agora, mas esse tempo, irmãos, nós estamos aqui na internet juntos. E é um tempo em que nós, diante de qualquer medo, temos que buscar ao Senhor comunitariamente. Temos que fazer isso juntos. E em meio aos temores individuais que podem assolar a cada um de nós, vamos nos reunir
vamos estar juntos, né? Ao mesmo tempo em que é bom nós estarmos aqui em culto comunitário, às vezes não estamos juntos em todas as programações, mas sempre que puder, una o seu coração ao do seu irmão, e que nós possamos juntos buscar ao Senhor, estarmos juntos numa situação difícil. E com certeza, quando a igreja está em comunhão uns com os outros, mas sobretudo com o Senhor, o nosso Deus nos abençoa. O nosso Deus está ao nosso lado. E é por isso que Josafá conclama e apregoa para que a igreja caminhe junto neste momento, né? Irmãos, nós não podemos ter esse laço junto como nós estávamos tendo no começo do ano. Mas apesar disso, apesar da distância, apesar do distanciamento social, nós estamos juntos. Nós estamos e devemos ser como um no Senhor. E é por isso que nós temos que buscar ao Senhor comunitariamente. Isso não impede, né? O fato de não irmos à igreja não impede de estarmos juntos. E que nós não percamos as bênçãos de Deus de estarmos unidos na presença do Senhor em meio aos nossos medos, né? Mas pastor, não tenho medo de nada. Mas há irmãos com temores que precisam de você. E numa situação como essa, busque ao Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas uma outra lição que a palavra nos ensina, amados, é que em meio aos medos, além de nós buscarmos juntos ao Senhor, nós temos que também colocar os nossos olhos em Deus, né? Então, às vezes, nós podemos estar juntos, mas às vezes a gente fica olhando as circunstâncias, os problemas, o tamanho da grande multidão, e o Senhor quer que nós coloquemos os nossos olhos nele. Olhem o que diz os versos 5 até o verso 12. Então não se assustem, viu, irmãos? São 30 versículos, mas até umas 2 da manhã, tá bom? Dá pra gente conversar esse horário aí? Então tá bom. Olhem lá. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo ou o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Mas vamos ler todos juntos, irmãos? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, olhem que texto fantástico, irmãos. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos temores, mas quando o rei Josafá fechou os olhos, ele nos ensina coisas preciosas aqui para mim e para você esta noite. Nós olhamos, meus irmãos, no verso 6, o seguinte, ele fala: Senhor, o Senhor não é um Deus grandioso que está nos céus? Porventura o Senhor não domina sobre todos os povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, em meio aos nossos temores, quem é maior? É o nosso Deus. E o rei Josafá parou
proclamar a grandeza do Senhor em oração. O verso 7 vai nos falar da bondade de Deus manifesta lá atrás para o povo de Israel, onde esse povo estava disperso, mas também deu uma terra prometida aos filhos de Abraão. Olhem o verso 7. Porventura, ó nosso Deus, o Senhor não lançou fora todos os moradores da terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste por a posteridade de Abraão, teu amigo? Irmãos, o povo de Israel foi alvo das promessas de Deus. E cabe a nós aqui, em meio aos nossos temores, lembrarmos da bondade de Deus na nossa vida. Deus tem sido bom, irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O verso 8 vai falar: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Irmãos, talvez uma situação que esteja assolando tão similar a esta, é o que está dizendo, olha, peste ou fome. Tem gente que pode estar com medo da fome, da pandemia, irmãos, de um vírus tão pequeno que tem assolado muita gente. Mas olhem, irmãos, embora a nossa igreja esteja fechada, nós vamos estar juntos proclamando ao Senhor, porque os nossos olhos estão fitos nele. Nós precisamos ter essa bênção. Eu creio, irmãos, a minha oração é para que quando as portas da igreja abrirem, a gente vá correndo junto e falar: olha, Senhor, nós vamos estar na tua casa e nunca vamos nos afastar do Senhor. Porque é num momento como esse que nós estamos te buscando. Os nossos olhos estão postos em ti. O verso 10 e 11, irmãos, para vocês entenderem a ideia, é que quando Moisés foi atravessar, foi conquistar a terra prometida, né? Quem conquistou de fato foi Josué, mas em meio à saída do Egito, nós vamos ver que este povo de Moabe, o de Amon, os edomitas que estavam no Monte Seir, por fazerem parte da linhagem de Abraão, eles foram um povo abençoado. E quando Moisés passou para conquistar a terra prometida, eles não destruíram esses povos. Deus teve misericórdia deles e Israel não tocou neste povo. Mas agora, nessa situação, o texto vai falar: eis que nos dão pago. A gente não fez nada para eles lá atrás, mas hoje, agora eles querem acabar com a nossa estrutura e nos expulsar da terra e nos eliminar. E eu sei, Senhor, que o Senhor é justo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas os nossos olhos aqui, ó Deus, estão postos no Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus justo, é um Deus que está acima de qualquer problema ou situação que venha nos assolar. E nós precisamos confiar no Senhor, colocar os nossos olhos em Deus. Em meio ao medo, às vezes a gente coloca grandeza no problema, mas em meio à busca ao Senhor, quando nós colocamos os olhos diante do nosso Deus, a Ele seja a glória. E não há ninguém que tenha o controle senão o Senhor. Ele é quem tem o controle de tudo. E nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Então, eu já passei para vocês, viu, meus irmãos? Todos esses temas, esses pontos aqui, viu? Então, tem bastante lições hoje. Presbiteriano só tem 3 pontos, eu vou um pouquinho mais além, tá? Além dessa segunda lição, irmãos, além de nós buscarmos ao Senhor e colocarmos os nossos olhos em Deus, nós temos também que descansar no Senhor. Olhem os versos 13 a 17. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Ainda bem que tem criança aí, gente. Estamos juntos, né? Assim como o povo estava comunitariamente. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olhem o que diz, irmãos. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, em meio a essa busca, em meio a essa confiança, em meio a essa bênção de o povo estar com os olhos no Senhor, eles estavam reunidos e o Espírito de Deus falou para aqueles homens ali entregarem uma palavra especial para o rei Josafá. Rei Josafá, não temas, não se assuste, não se assombre, porque essa guerra não é sua, mas é minha. Eu vou pelejar por vocês. Vocês têm que descansar em mim, não se assustem por nada. Vocês vão descer, vocês vão enfrentar o problema, mas fiquem parados, porque eu vou cuidar de tudo. Olhem o verso 17. Neste encontro, irmãos, muitas vezes nós temos que lidar com os nossos medos de frente, mas com o Senhor, e descansar nele, e colocarmos a nossa vida na presença do nosso Deus. Vai falar assim: não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Irmãos, olhem, vamos descansar, porque Deus está ao nosso lado. O diácono Pedro cita um texto que é muito conhecido por nós, seu Pedro. Fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mostrando, irmãos, que nós temos que descansar em Deus nesse tempo de pandemia. A gente parece que está chovendo no molhado, falando algo tão óbvio, mas tem gente que está imerso em depressão, irmãos. Tem gente que está triste, tem gente que não encontra alegria. E com certeza nós precisamos dessa bênção de descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou seguir em frente, irmãos, vou ser rápido aqui nos restantes. Outra lição que nós vemos é crer na palavra. Olhem os versos 18 a 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Então tem louvor aqui, irmãos. Em meio a uma situação que começa em temor, tem louvor. E de uma forma que sobeja, que realmente engrandece o nome de Deus. Verso 20, vai falar assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Vamos ler, olhem o que diz aí. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, além de nós descansarmos em Deus, nós precisamos confiar na palavra. Nós precisamos confiar no que os instrumentos de Deus estão dizendo. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente se fecha para o que nós ouvimos da palavra de Deus. Não, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Confie em Deus. Creia nos profetas. Creia na palavra. Creia nos porta-vozes que Deus tem levantado hoje. E com certeza, meus irmãos, Deus vai fazer o nosso caminho prosperar e Deus vai, com certeza, mesmo em um tempo tão difícil, nos abençoar em nome de Jesus. Mas o texto continua, irmãos. Além de crer na palavra, até o texto anterior já falou aqui, nós temos que louvar ao Senhor em todo tempo.
Olhem como o povo de Judá vai vencer a nação, essas nações numerosas aqui. Do verso 21 ao 26. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo o que? Olhem lá. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, ou seja, abatidos. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E aí vem o texto em questão, irmãos. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então, irmãos, é interessante que em meio a essa sintonia de palavra e louvor a Deus, é interessante que quando o povo foi ao encontro desses inimigos, eles não foram com espadas, né, com os homens mais capazes à frente. Mas ao brincar aqui, eles foram com o coral da Vila Gustavo cantando. O coral foi à frente na guerra ali. O coral estava cantando. E é interessante que conforme o coro cantava, o povo inimigo estava se destruindo, irmãos. E é interessante que o pastor Hernandes usa uma ilustração, né, de Tiago comparando com esse texto. Na carta de Tiago tem um texto assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Mas para você contribuir com o que está sendo dito aqui, cante louvores nos momentos alegres, mas também difíceis. E talvez o vale que você esteja passando possa se tornar um vale da bênção. Então, olha que situação, irmãos. Que coisa maravilhosa esse texto está nos mostrando. O texto começa com medo, o rei em aflição, todo o povo com seus temores, mas esse texto vai começar, vai caminhar com Deus dando livramento e o povo louvando ao Senhor, e um lugar que deveria ser de tamanha tribulação foi conhecido como Vale da Bênção. O pessoal foi abençoado ali pelo Senhor. E o povo começou a louvar a Deus, não só no momento fácil, no momento em que o despojo foi retirado da guerra, mas no momento em que antes da guerra eles procuraram confiar em Deus e louvar ao Senhor. Irmãos, olhem, às vezes o medo nos paralisa, nos afasta. Eu já vi pessoas que talvez com seus temores não estavam mais na igreja, não frequentavam mais. Parece que Deus se esqueceu de mim, mas louve a Deus, confie no Senhor, né? As ondas atendem ao mar e à voz do Senhor. E nós precisamos confiar em Deus e com certeza Ele tem cuidado de nós. Talvez no vale que você esteja passando, o vale da bênção está ali. E cabe a nós, irmãos, dependermos de Deus, né? Eu creio que em Cristo, irmãos, independentemente do que a gente passe, não estou falando que tudo é só vitória, como alguns cânticos vão dizer, mas é que nós, apesar de qualquer situação, já pensou você numa situação de pandemia, numa situação de enfermidade, né? Eu preciso falar isso. Às vezes a gente é tão abençoado quando não tem nada, né? Não digo deficiência de saúde, mas eu posso até
ouvir do meu irmão José Carlos depois que mesmo em meio à sua tribulação, ele está sendo abençoado. Muito tempo de tratamento, mas até na tribulação, ele pode estar na bênção. E é isso que nós podemos ver diante de Deus, o cuidado especial do Senhor, irmãos. Às vezes eu posso estar numa situação de desemprego, eu posso estar numa situação em que as coisas não andam favoravelmente para mim, não estão ao meu favor. Mas se eu olhar para o Senhor e louvar a Ele, Deus já cuidou de mim. Se Ele já cuidou de mim lá atrás, Ele vai cuidar de mim hoje. E precisamos, irmãos, confiar no Senhor. E por fim, meus amados, agora é terminando mesmo, tá? A gente vê uma última lição: voltar para a casa de Deus com alegria. Este povo que experimentou a bênção ali no Vale da Bênção, agora eles retornam para Jerusalém e voltam para a casa de Deus. Olhem os versos 27 a 30. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Irmãos, olha, a gente está em casa e a gente pode celebrar tanto o cuidado do Senhor. Olhem o verso 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E eu faço ênfase aqui no verso 28. Enquanto, meus irmãos, a alegria deles foi voltar para casa debaixo do cuidado do Senhor, foi também ir para a casa de Deus com instrumentos para louvar a Deus. Irmãos, hoje nós estamos impossibilitados. A gente não sabe quando vai acabar a pandemia aí, viu? A gente não sabe. Isso não está em nosso controle. Mas olha, quando a coisa liberar, a gente tem que estar junto, hein? A gente tem que estar junto para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor. Aline, leva o violão, Mateus também. Vamos, Esther, vamos tocar o piano. Irmãos, vamos juntos. Porque olha, Deus tem cuidado da gente, viu? Deus tem sido precioso para nós. E nós precisamos realmente entender que hoje as pessoas estão falando do vírus. Mas já pensou? Na nossa fidelidade, irmãos, a Deus, as pessoas olharem para nós e falarem, puxa, aquela igreja foi abençoada. Né? O verso 29 vai falar assim: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos, quando ouviu o que o Senhor havia feito em favor de Israel. E seria muito bom, irmãos, as pessoas ouvirem e se espantarem como Deus abençoou a igreja de Vila Gustavo. Como Deus cuidou de nós nesse tempo de pandemia. Às vezes a notícia da vez é o quanto esse vírus tem ceifado vidas. Mas a minha oração é para que a notícia da vez seja o quanto nós fomos abençoados por andarmos juntos em comunhão na presença do Senhor, né? Então, a gente vive um tempo difícil, irmãos, mas a gente também goza a paz do Senhor. A gente experimenta a bênção de Deus. E com certeza, num tempo difícil, Deus está ao nosso lado. Independentemente da circunstância, do que nós passemos, dos temores que nós estejamos enfrentando, Deus é bom, irmãos, e vale a pena buscar ao Senhor. Então vou só repetir as lições, elas vão estar no WhatsApp, irmãos, mas como nós devemos agir diante do medo? Busque ao Senhor, faça isso comunitariamente. Coloque os olhos em Deus. Numa situação tão difícil que atinge o mundo, a gente não sabe o que fazer, irmãos. Nós somos pequenos, mas na nossa pequenez busquemos ao Senhor. Descansemos em Deus. Irmãos, como nós precisamos entender que a luta não é nossa. Tudo está no controle do Senhor. Creia na palavra, creia nos profetas, creia nos porta-vozes, irmãos. Não esfrie o seu coração diante de uma palavra tão tremenda que vem do nosso Deus. Louve a Deus em todo o tempo. Não só nas alegrias, mas no momento de apreensão, louve ao Senhor. Volte para a casa de Deus com alegria. Irmãos, infelizmente podem ter pessoas que vão se desigrejar, se vão desligar
da igreja por estarem há tanto tempo sem a comunhão. Mas nós não. Precisamos estar com o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, Cristo é quem nos une. Nós estamos unidos nesse laço de amor. Além das vitórias físicas, individuais e específicas, não seríamos nada sem a vitória de Cristo na cruz. E é isso que nos impulsiona a glorificar o nome do nosso Deus em meio aos nossos temores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. E que diante dessa palavra, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por uma palavra tão tremenda quanto esta do Senhor para a nossa vida. O Senhor conhece com certeza o nosso coração e o quanto o nosso coração pode ser cheio de temores em meio às assombrações que a vida pode nos trazer. E é por isso, ó Pai, que nós queremos ter os nossos olhos fitos no Senhor, confiarmos em Ti neste momento tão difícil, ó Pai, e queremos pedir que o Senhor ajude a cada um de nós, os irmãos que estão aqui adorando o Teu nome, mas aqueles que não puderam estar no aplicativo do Zoom. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça, ó Deus, com que essa comunhão, ela não se apague, ela não se esfrie, mas ela aumente pela graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Pai querido, também nos ajuda a crer na Tua palavra, a crer no Teu nome, a realmente descansar em Ti, a realmente, ó Pai, confiar no Senhor, independente do tamanho da circunstância que esteja nos assolando. Talvez tenhamos pessoas com a paz que excede todo entendimento e louvado seja o Teu nome. Mas se há algum irmão que tem passado por lutas, ó Senhor, que Tu possas ser o nosso socorro bem presente na tribulação. E ó Pai amado, ajuda também, ó Deus, nesse tempo em que nós não estamos em condições de voltar prioritariamente a comunhão presencial, nos ajuda, Deus, no tempo certo, a irmos para lá, a estarmos na Tua presença, ó Deus, e a entender que em meio a todos esses vales que nos antecipam, que nós estamos passando até agora, que nós possamos ir com alegria à Tua casa e dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, ó Pai. Fica conosco. Muito obrigado por todas as bênçãos. Muito obrigado por Cristo Jesus. E nós oramos agradecidos pelo Teu cuidado especial no nome do nosso Salvador. Amém, Senhor. Recebamos a bênção, irmãos. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.